Comecei agora. Tá bem? Então, aqui eu trago agora os efeitos positivos da luz natural sobre o ser humano. Então, como a gente já falou um pouquinho sobre isso, ela influencia no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, saúde física, no conforto, produtividade, principalmente para quem trabalha, orientação, tempo e espaço, satisfação, visibilidade do entorno e na percepção. Aqui desculpa interromper, o Jorge está dando um depoimento bem interessante, que eu até poderia ter dado esse exemplo também. Ele fala que já trabalhou em mina subterrânea por anos. Entrava e estava escuro, passava o dia todo no escuro e saía à noite, e ele sentiu muitos problemas. Imagino mesmo, Jorge. Eu dei esse exemplo do cassino, né, que eu já achava que era um extremo, porque a pessoa ficava submetida sempre à mesma luz durante toda a jornada de trabalho. Imagina alguém que fica só no escuro durante toda a jornada de trabalho. É uma coisa que não faz bem. Mais do que comprovado a questão emocional também. Veja só, a gente não está falando daquela questão de pegar sol por causa da vitamina D, não é isso. É realmente os nossos olhos captarem aquele tom de luz. Então, tem muitos estudiosos falando agora nessa época aí que quem pode fazer o isolamento, né, está muito em casa. Então, diz assim, sai e olha para o céu. Olha um pouco para o céu para ver a diferença, né, para que o cérebro intuitivamente veja que as coisas estão acontecendo ali em termos de luz. Então, legal isso, Jorge. Espero que tu já tenha parado com isso e que os problemas tenham passado também, né? Jorge está em todas, hein? Legal, muito bom. Cassino e bingo também, né? As tias lá, as vó ficam no bingo às vezes o dia inteiro, né? Não é legal. Não é legal. Não é bom, não. Não é bom. Ainda tem essa coisa do jogo e a pessoa pode desenvolver até uma coisa assim, enfim. Tem várias doenças assim que são clinicamente comprovadas com relação à privação da falta de luz. E isso não é uma coisa nova, porque se a gente for pensar, em 1930 e poucos, o Álvaro Aalto fez um projeto de um hospital que as pessoas, cada quarto tinha uma sacada que a cama ia então empurrada para lá, para a pessoa ficar olhando um pouco a luz do dia, né? E isso melhorava bastante o estado geral de saúde dos acamados. Depois veio a luz artificial e a gente esqueceu disso, né? Pois é. Então, em contrapartida, eu trago aqui alguns efeitos negativos do excesso de luz natural, quando o projeto ele é feito de uma maneira que ele acaba interferindo e causando fadiga, distorção da visão, redução da produtividade, cansaço, uma própria alteração no ciclo circadiano e também estresse ao sistema visual. E por que isso é causado? É causado por vários motivos, como, por exemplo, alta luminância, uma refletância de uma fonte de luz sobre uma superfície muito brilhante, um contraste excessivo entre os pontos de luz e sombra, tamanho e posição inadequada dos pontos de luz, tempo de exposição muito alta a essa luminância, ou uma iluminância baixa em áreas com superfícies com cores saturadas. Um exemplo disso é quando a gente lia antigamente livros, né? Não olhava na tela, no sol, né? Isso causa um dano fantástico para a visão, além de ser um excesso de luz. Lá para o finalzinho da apresentação, nós vamos apresentar agora não lembro se 3 ou 4 cases, e um deles está relacionado com excesso de iluminação, porque a luz, ela é um estímulo. Então, ela também, quanto mais, melhor, não. Pode ser que isso nos traga também uma condição de estresse por ter um excesso de estímulo. Exatamente. Não é bom ler no sol, então. Não é bom. Tem gente que nem lê no sol. O cúmulo seria, digamos assim, ler no ônibus e com sol teve gente que já teve descolamento de retina, assim, né? Porque daí realmente é um esforço físico bem exagerado. Por exemplo, algumas salas de aula que bate sol nas mesas, né? Durante a tarde, durante um período, não é bom aquilo. Traz um cansaço visual maior para os alunos, inclusive.
Então, tem que ser a quantidade certa, né? Aham. Sim, no equilíbrio. Bom, agora eu vou trazer alguns dados de estudos que já foram realizados, verificando então a importância da luz natural e como é que os usuários se sentem em relação a isso. Então, uma pesquisa que foi realizada, 29% dos homens e 41% das mulheres apontam a iluminação natural e a qualidade do ar interna como sendo a maior importância para eles se mudarem para uma nova casa, né, um apartamento. 37% eles indicaram que a falta de iluminação natural nos ambientes, quando há a falta de iluminação, eles raramente se sentem alertas. Então, isso já bate com aquilo que a gente estava conversando antes do ciclo circadiano. Mas com quantidades adequadas, esse número ele cai para 21%. Então, uma iluminação natural satisfatória dentro de um ambiente, dentro de uma residência, ela significa tu te sentir mais energizado e traz um aspecto positivo na tua saúde em geral. Outro caso, então, estudos realizados em residências, eles mostraram que a luz natural é o atributo mais importante em uma casa para mais de 60% dos entrevistados. Então, para 59%, quartos ensolarados são imprescindíveis. E quanto ao aproveitamento de iluminação natural, 58% considera desejável. Então, são números que já ultrapassam mais do que a metade dos entrevistados. Agora, a gente vai trazer um pouquinho sobre o trabalho em home office, que já estava sendo estudado, mas com certeza agora os números que eu vou trazer, eles vão estar um pouquinho desatualizados. Devido a essa pandemia que a gente está vivendo, com certeza esse número aumentou muito significativamente. Então, o dado que eu tenho, em 2019, os profissionais que trabalhavam em home office em todo o mundo correspondia a 35%. E aí fica a pergunta, e hoje, né? Hoje, com certeza, esse número está muito maior. E realmente a gente tem que, em casa, muitas vezes, trabalhar com alguma improvisação em termos de lugar, né? E nem sempre a gente consegue, por exemplo, trabalhar com a possibilidade de olhar o dia, olhar o céu, ver a variação da cor da luz durante o dia, a cor do sol, né? Mesmo que não tenha sol, e aí um pouquinho pior, pelo fato de que a gente acompanha esse ciclo do dia, ciclo da luz. E esse ciclo também nos é benéfico porque regula o nosso ciclo também. Isso, exatamente. No censo de 2010, realizado pelo IBGE no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas trabalhavam no home office. E aqui também tem alguns dados, então, de 2017 sobre o home office no Brasil. A pesquisa realizada, então, ela mostra que 73% das pessoas, elas optam por esse trabalho, por poder escolher o horário, né, para começar a trabalhar, para fazer os seus intervalos. Também escolhem trabalhar para reduzir o horário de almoço, para não precisar de transporte, né? Evitam esse tempo que eles ficariam no caminho até o trabalho. Eles podem dividir o tempo de férias, enfim, trocar folgas. Isso tudo facilita e tem aumentado o número de pessoas que, enfim, que trabalham em home office, que empreendem, começa como pequeno empreendedor e trabalha de casa. É importante, então, ressaltar que, hoje em dia, como tudo aconteceu de uma hora para outra, como a professora Maria Fernanda acabou de falar, de comentar, muitas coisas a gente precisou improvisar. Então, a gente precisou encontrar um lugar que fosse mais confortável possível dentro da nossa casa. Mas o ideal seria sempre conseguir acompanhar a luz natural, como a prof comentou. Ei, Mayra, uma pergunta aí, mais a tua opinião aí sobre o mercado imobiliário. Olha aí, eu vou avançar um pouco. Tu acha que com essa nova situação aí que aconteceu, as pessoas... acho que a Maria Fernanda chegou a comentar um pouco isso. O que muda assim,
na busca por apartamentos, porque estava uma onda muito grande aí alguns anos atrás, mas até alguns meses atrás, de aqueles apartamentos de 25 metros quadrados, sei lá o quê, ou um pouco mais, com tudo compartilhado, sem vaga de garagem e tal. Ou seja, as pessoas querendo espaços pequenos porque queriam compartilhar, queriam trocar, enfim, toda uma série de situações. Aí, só que agora mudou completamente, drasticamente, essa necessidade do cidadão, né? Ou seja, aquele negócio de apartamento compacto, agora o cara já quer o oposto, inclusive quer uma sacadinha, e quer área natural, iluminação natural, e quer carro agora privativo, não quer mais transporte público, enfim. Tu vê que isso vai impactar um pouco no mercado? O que tu acha nesse sentido? Olha, com certeza as pessoas vão precisar se adaptar, só que a gente sabe que muitas não vão conseguir mudar agora de uma hora para outra econômicas, né? A gente está num período bem difícil. Uhum. Não sei se vai refletir depois em alguma mudança, talvez sim, seria muito bom que as pessoas se conscientizassem a ter ambientes mais confortáveis, né? Confortáveis para viver, para trabalhar, mas eu não tenho certeza se vai ter essa mudança. Uhum. Justamente porque agora, quando seria necessária essa mudança, as pessoas não vão ter todo esse poder aquisitivo, né, para mudar. Uhum. Eu acredito que isso vai trazer uma valorização ainda maior dos imóveis que podem ter essa disponibilidade de luz. Mas, inclusive, até dá para avançar o próximo slide ali, Bernardo. Eu acho que a gente começa a entender o espaço de uma maneira diferente, né? Não sei se isso vai trazer algum impacto no mercado, porque a gente sabe que as pessoas não podem pagar pela sacada. Então, a gente também está falando de uma realidade bem heterogênea, né? A gente sabe que algumas pessoas não têm como pagar pela sacada ou por essa disponibilidade de luz. E aí vou morar então mais no centro, numa área de maior aglomeração, para ter maior disponibilidade de transporte público, mas por outro lado a densificação ali vai trazer menor disponibilidade de luz, né? Então, ali só passando bem rapidinho para a gente entrar nos cases, porque agora eu já vi, já são, praticamente passou meia hora, passa rápido, né? Então, esses aspectos de bem-estar e produtividade, a gente sabe, hospitais, deem uma olhada num case muito interessante do SARA, né, da rede de hospitais SARAS, projetado pelo Lelé, um case bem interessante da parte de iluminação e de ventilação, mas toda a parte de desempenho escolar e desempenho no trabalho já foi comprovada, né, que tem uma influência bem grande quando tem disponibilidade da luz natural. Acho que pode passar o próximo ali. Vai lá, Mayra, tentar dar uma... Esse slide traz um levantamento anual que é realizado pela Velux. Vocês podem jogar no Google Velux, que já vai aparecer o site. Eles fazem um levantamento dos edifícios europeus, verificando eficiência energética, níveis de iluminação, o desempenho dos edifícios. E foram constatados, acho que são 5 anos que esse estudo já vem sendo desenvolvido, o aumento da produtividade e a melhora no sono de usuários que trabalham em ambientes naturalmente iluminados. Então, são estudos que quem tiver curiosidade pode se aprofundar, pode entrar no site, pode dar uma olhadinha. É bem interessante, eles fazem anualmente. E aqui, então, o CEO desse grupo da Velux, ele escreveu, então, que esse barômetro, ele explora esses potenciais que as melhores condições internas das residências de toda a Europa trazem sobre a saúde, o aprendizado, a produtividade e até em questões de economia. Pode passar. Então, agora a gente entra em algumas estratégias de iluminação. Acho que eu falo um pouquinho, a Prof fala um pouquinho, pode ser? Então, o primeiro são os pátios, átrios e postos de luz. Então, existe uma convenção que em edificações com pavimentos mais altos, normalmente a gente tem uma iluminação total dos 5 metros. Então, ali a gente tem, eu vou estar sem apontador de laser, mas na primeira imagem a gente tem
os 5 metros em verde, né? E no meio a gente já tem só 16% de iluminação natural. Abaixo a gente tem um outro desenho de uma outra geometria, mas a gente também não consegue ter uma iluminação total em todo o ambiente. Quando a gente inclui um átrio, por exemplo, a gente consegue ter uma iluminação total de toda a edificação. Nesse caso, é claro que às vezes a gente precisa dessa questão do pátio, de postos de luz, entra um pouco naquela questão que o Bernardo falou, né, de um aproveitamento de um lote ou de um determinado partido arquitetônico, né, e a gente tem que fazer uso. Até ali está rodando um vídeo de uma simulação que a gente fez também com um empreendimento que usa, entre vários, essa questão do posto de luz ou do átrio. É claro que é melhor do que não ter, né, mas isso também pode ser bem dimensionado. Hoje, a partir de softwares que a gente, inclusive o que está mostrando ali, simula o entorno construído, que isso tudo vai influenciar também nessa disponibilidade de luz. Então, pode ser que nem todos consigam a iluminação ideal em todos os cômodos, mas se pode talvez privilegiar alguns, como por exemplo o dormitório, né, para que ali então a gente tenha melhores condições de iluminação natural. Acho que pode passar ali, Bernardo. Aí. As prateleiras de luz, que então são dispositivos que previnem o ofuscamento. Justamente aquilo que a gente comentou lá no início sobre os efeitos prejudiciais que uma luz em excesso pode ter. As prateleiras de luz, elas servem como uma ferramenta para então prevenir o ofuscamento e o contato visual direto com a luz. Sobre as cores, então a gente já sabe que as cores claras, elas refletem a luz para dentro do edifício. Aqui nessa primeira imagem superior, acho que é a esquerda, a gente tem uma convenção das refletâncias ideais para as determinadas superfícies em função do posicionamento da janela. Então, o teto mais claro, depois o piso um pouco mais escuro, para que tenha uma iluminação de forma mais uniforme. Ali a gente rodou 3 simulações só para ver quantitativamente o que representa a questão das cores, né? Então ali a gente tem parede e teto com refletância de 50%, seria mais ou menos a cor do concreto, tá? Concreto aparente. E ali à direita, então, parede e teto pintado de branco. A gente não fez com o piso, claro, porque é uma superfície que a gente não pode contar muitas vezes numa residência, porque ela está toda ocupada pela mobília, né? É claro, posso botar mobília branca, mas eu não sei se eu quero toda essa estética toda branca por causa da luz. E vejam que a gente pode aumentar bastante essa questão da luz. O máximo ali que chegava a 1000 lux foi para 1500 lux, e o mínimo também aumentou em 100 lux, que seria a parte menos privilegiada em termos de luz natural. Isso só colocando o teto e as paredes em cor branca, trocando a cor, né? Influencia bastante. Uma pergunta que eu faço, Maria Fernanda, pergunta de leigo. Sim, vai lá. A gente eu vejo naquelas lojas de tinta lá, tu consegue decorar a casa, enfim, com o softwarezinho deles lá, bem simplesinho ali, mas tu consegue enxergar se a tinta está combinando com a cortina, com o sofá e tal. É feito algum estudo nesse sentido, no consumidor final, mostrando como é didático esse teu material aqui, mostrando, olha, se tu botar uma cor mais clara no teto, vai na tua iluminação natural. Essa preocupação chega no consumidor final lá, ou é mais mesmo só para decorar lá, para combinar o sofá com o carpete? Era isso que... Não, deve ser só para combinar, né? Mas isso foi bem legal essa tua pergunta, Bernardo, porque eu acho que isso é uma coisa que tem que constar no manual de uso e operação. Por exemplo, quando a construtora garante uma iluminância mínima de um imóvel, ela garante dentro de uma condição ali de refletância de paredes, que é o que nós temos feito ali no TT Performance, né? Até aconselhado as construtoras a colocar no manual de uso e operação que se o usuário, então, alterar a cor, não fica garantido os níveis mínimos, não ficam garantidos os níveis mínimos de iluminância em determinado local. Pode chegar a esse ponto. E até então, térmico, assim, né?
Oi? E até térmico, né? Desempenho Até térmico. térmico, talvez, eventualmente até o térmico, dependendo da condição, né? Mas, sim, pode ter um grande impacto, assim como, enfim, a construtora entrega a laje de um jeito, o cara às vezes abre para passar a canaleta da TV a cabo, aquilo despenca o isolamento acústico, né? Então, tem essa questão da ambientação, que é extremamente importante, a gente não está menosprezando, tem que ser um lugar que a pessoa se sinta bem também, né? Mas, eventualmente, pinta só uma parede de uma cor um pouco mais forte, deixa as outras, então, contribuindo melhor para essa dispersão da luz, né? Perfeito. A distribuição e posicionamento, então, das janelas. Sabe-se quanto mais alta a posição, tende a entrar mais luz dentro da casa. Existe uma regrinha que a penetração da luz no ambiente, ela vai ser de 1,5 vezes o tamanho da janela, ou então 2 vezes o tamanho da janela se tiver aquela prateleira de luz. Outra convenção que se utiliza é que a janela, a abertura, ela deve ser menor ou igual a 20% da área do piso, para que não tenha também luz demais no ambiente. E é preferível utilizar, então, janelas horizontais, que permitem uma distribuição mais uniforme da luz no ambiente também. Agora, veja, a gente está falando também do projeto, né, de arquitetura. Então, não é que nem nos outros, né, Bernardo? Que eventualmente eu poderia, até o Jorge disse que está reformando a casa dele ali, que está precisando de saber um pouco mais sobre iluminação natural. Isso impacta profundamente na questão da fachada da casa. Então, tem coisas da iluminação natural com paciência, a gente tem que tomar decisões. Ali a gente rodou rapidinho 3 simulações, o mesmo ambiente com a mesma área de janela, só que com distribuições diferentes. Qual é o melhor, qual é o pior? Bom, depende aí para que se usa esse espaço, né? Pode ser que seja mais interessante ter aquela primeira ali que tem mais concentração perto da janela, ou fazer uma melhor distribuição. Isso vai depender bastante. E também a questão do local, né? Por exemplo, pegar aqui o Rio Grande do Sul, aqui o sol vale ouro, né? Então aqui talvez a primeira condição ali é o ideal, né? Agora o Jorge lá em Goiânia lá é capaz de ele não querer todo aquele sol ali para dentro, né? Ou seja, é o ano inteiro com sol a pico, né? Então acho que isso também influi um pouco ou não. Influencia, sim, a questão, mas não tanto claro, em termos de Brasil, só se a gente comparar aqui o extremo sul ali com a região norte, né? Aí a gente, mesmo porque o próprio movimento aparente do Sol vai ser bem diferente. Mas nesses 3 exemplos tem uma questão que é da distribuição da luz, não é tanto na questão do aumento da iluminância, né? O aumento da luz. Então, se eu pegar ali, por exemplo, aquele do meio, né? Pode ser que eu queira, pode ser que eu queira dividir aquele ambiente em 2. Já pensou se aquilo é uma coisa tipo estúdio, alguma coisa assim, né? Que eu possa ter 2 ambientes. Então, fica ótimo, porque aí os 2 ambientes têm disponibilidade da luz natural, fica mais fácil de resolver. Quanto à orientação, então, as melhores orientações são a orientação norte, né, pela quantidade de luz. A sul também é boa pela constância, porque ela também evita um pouco o ofuscamento. E as piores condições seriam leste-oeste, pois entra mais luz no verão e menos no inverno. Então, na imagem, a gente tem uma solução, que seria a colocação de brises, né? E nas laterais, que seria leste-oeste, as áreas de serviço, equipamentos e serviços que não precisam de tanta iluminação. Chegou uma pergunta ali do... O leste é melhor que o sul? Não, é pior. Por isso que nas laterais... O leste é pior que o sul? É mesmo? Sim, o leste é pior que o sul. Mas para quê? Depende muito do uso. Depende muito do uso, né? Eu aprendi que tinha que botar a área de serviço lá no sul, lá, que o sul é uma porcaria. Ah, nossa, muito bom ter comentado isso. Sabe que isso também eu aprendi quando eu fiz arquitetura aqui no Unicinos, sou prata da casa ali, né? Aliás, arquiteto, eu posso falar que sou arquiteta, né? Tem aquela preocupação em esconder as janelas do banheiro e esconder as janelas da área de serviço, né? Não pode aparecer. Mas veja, uma coisa é quando a gente projeta uma área de serviço a sul,
para uma família que pode pagar por lavadora e secadora, lava e seca, né? Mas eu acho que tem sido feito algo um pouquinho equivocado quando se faz habitação de interesse social e se projeta a área de serviço a sul. E aí a gente sabe que muitas vezes a pessoa lava a roupa à mão no inverno, né? Então, vejam, isso tem que... Eu acho que hoje nós podemos pensar mais nos espaços da casa em relação a como nós usamos e não necessariamente que nome nós damos para ele, né? Então, eu acho que sul é legal. Aqui na minha casa eu tenho uma lave seca que é fantástica, muito bom, nem me dou conta. Mas se eu tivesse que lavar a mão, gente, eu vou para o oeste ali, que eu não quero saber não de botar a mão e me sentir frio, né? Ali naquele slide também, porque a Mayra está falando de brises ali, eu coloquei uma foto de um prédio da Universidade de Valência, tá? Só para vocês verem, porque às vezes tem também uma certa preguiça de alguns arquitetos, né? Ah, mas eu vou botar brise vertical de um lado, horizontal do outro. Sim, põe, não tem problema nenhum, né? Dá para pôr. E o sol ele vai ser diferente, né? Vai incidir de forma diferente nas fachadas. Mas eu ia falar da pergunta do Inoel. O Inoel pergunta assim: os valores de iluminação estipulados em códigos de obra podem ser considerados adequados ou próximos do aceitável? E Noel, o código de obra não nos fala sobre iluminação. A norma brasileira, antes a gente tinha uma norma, a NBR 5413, que nos dava iluminância, né? Pode falar, Bernardo. Não, só complementando, acho que o Inoel quis falar é que, na maioria dos códigos de obras, claro, cada cidade pode fazer o seu, né? Mas, assim, na maioria dos códigos de obras tem uma área mínima de janela, né? Em função do piso ali, o slide anterior da Mayra ali. Eu acho que é ali que ele está querendo se referir a iluminação mínima pelo código de obras, vamos assim dizer. Acho que ele escreveu mal, mas acho que é isso que ele quis dizer, não sei. Mas eu acho bem interessante, porque, olha, aí fica aquela questão, né, em Noel, também a janela. Aí a gente tem a janela. Alguns arquitetos achando que ela é enfeite de fachada, aí ela pode ser também ventilação, é para iluminação, e aí tem a questão do térmico também. Então, olha que importante que é a janela, que importante que é uma boa esquadria, e que importante é trabalhar essa orientação dessa esquadria. É fundamental, né? Ali a gente vai estar resolvendo muitas das questões de habitabilidade só nessa decisão para onde que essa janela vai ficar voltada, né? Para onde que ela vai abrir. E esse buraco na parede é onde vai causar as manifestações patológicas também, essa janela. Ah, legal. Isso temos que conversar mesmo, né? É isso aí, né? Porque aqui, Jorge deve estar nos ouvindo. Aqui a chuva vem de lado, né? Não é chuva guasqueada. A chuva ela vem de lado, assim, né? Ela não cai, né? Ela não sabe às vezes o que é sentido vertical, né? Então temos todos esses problemas também. Perfeito. O Jorge está fazendo uma outra pergunta ali. Tu quer ler, Bernardo? Se a proporção entre a luz natural e artificial é adequada para um bom projeto, ou seja, o que a gente considera de luz artificial e natural para um bom projeto? Acho que pode passar o slide ali adiante. E até já complementando essa pergunta do Jorge, Maria Fernanda, e voltando para o que tu falou sobre o manual de uso, operação e manutenção, porque normalmente as empresas não entregam a iluminação natural, artificial para o proprietário. Entregam ali 2 fiozinhos, né? Né? E aí o usuário que vai lá no supermercado, sei lá onde, Leroy Merlin, lá comprar lâmpada, luminária, comprar lá o elemento que ele achar mais interessante, né? Eu acho que é por isso que vai cair a questão da luz natural na revisão da 15575, que tem uma forte tendência a cair, a luz artificial, perdão, né? Agora, sim, a gente tem feito trabalhos para empresas, já fizemos para 2 empresas, isso ali no Performance, que é com base no projeto elétrico, então, da consultoria para, justamente no manual de uso e operação, ali fica registrado de quantos lumens tem que ser a lâmpada para garantir aquela iluminância. Isso é bem importante, né? Não é a lâmpada, mas que características tem que ter aquela lâmpada para que mantenha uma iluminância. Iluminância que eu falo é a quantidade de luz, tá? Então, que característica tem que ter para manter uma boa iluminância no ambiente?
continuando, a gente ainda traz a iluminação zenital, que é essa iluminação, que é a proporção de luz que entra produzido através dos fechamentos superiores. Então, a gente tem diversos exemplos ali no slide, né? Claraboia, domos. E as vantagens desse tipo de iluminação é uma iluminação mais uniforme e mais luz durante o dia. E uma das desvantagens é a dificuldade de proteger essas aberturas, né? Ela tem um custo mais alto, a manutenção dela é mais difícil, só que assim, para áreas comuns de prédios, já vi alguns projetos da área da piscina coberta em alguns condomínios de mais alto padrão, eventualmente o salão de festas, né? Ela pode dar um brilho todo especial realmente para o ambiente, porque a luz vem de onde nós estamos esperando que ela venha, que é de cima, e não do lado, que é da janela. Então, a nossa percepção do ambiente, ela fica muito mais perto do que seria o que nós entendemos de uma luz de qualidade, né? É uma das luzes de melhor qualidade. E dá para fazer projetos muito bonitos, assim, essa imagem que eu coloquei, por exemplo, traz um efeito artístico, e eu já vi igrejas sendo feitas, iluminadas, assim, com essa iluminação que dá para fazer bastante com uma iluminação natural, não só com artificial. Acho que pode passar, porque o Jorge fez uma outra pergunta, se tem uma proporção que está justamente aqui nesse slide, né, Jorge? Se tem uma proporção entre luz natural e artificial adequada para um bom projeto. Temos que fazer justamente a complementação. Esse que é o ideal. Então, quando a gente tem num projeto de luz natural, que ali da janela, né? Veio a janela, o que nós temos? Na parede oposta, a gente vai ter um decaimento muito grande de níveis de iluminação. Então, o ideal é que a iluminação artificial venha complementar isso. A gente está rodando ali um vídeo de um projeto de iluminação artificial que realmente a iluminação, olha, ela não está uniformemente distribuída ali naquele desenho. Ela está justamente posicionada para fazer a complementação em relação à luz natural. É isso que seria o ideal, né, para manter uma boa iluminância. Não é que tem uma proporção, mas considerando uma melhor distribuição da luz, o ideal é que a gente pelo menos faça uma boa divisão de circuitos e também distribuição das luminárias, principalmente quando o ambiente for muito amplo, né? E hoje também já tem vários softwares gratuitos, né, que tu consegue também fazer simulação, verificar isso aí. E ainda nessa questão de iluminação artificial como um suplemento, também já existem vários macetes, assim, como sistemas de controle automáticos, sensores de presença, tudo para facilitar essa interação de iluminação artificial com a natural e também para não ter desperdício, né? E gastos excessivos. Pode passar. Opa. Então, um resuminho aqui do que precisa ser levado em conta. A gente sempre precisa pensar também nas necessidades térmicas e acústicas da edificação, como a gente já comentou, como, por exemplo, uma janela. A janela, ela permite a penetração da luz natural, mas ela também transmite calor, som, que muitas vezes são ruídos excessivos, né? E a ventilação natural. A iluminação, ela deve ser considerada dependendo o projeto, dependendo do ambiente e as respostas que se deseja obter para esse ambiente. E em salas comerciais e escritórios, enfim, escolas, o contato com o exterior, ele ajuda a aliviar a tensão, o estresse. Então, já traz benefícios para a saúde. Até falando nisso, né, há muito tempo atrás tinha uma coisa de as janelas da escola tem que ser altas, a pintura tem que ser alta para o aluno não distrair. Exatamente o contrário, né? O aluno tem que olhar, saber, poder ver o dia, né? Poder enxergar lá fora. Essa coisa de privar a pessoa da visual não é bom, né? Não, já caiu por terra essa orientação. Aqui eu vou entrar rapidamente na norma de desempenho, depois a gente vai trazer alguns cases. Então, só lembrando que a norma de desempenho brasileira, 1557, ela traz de nível mínimo para os ambientes sala de estar, dormitório, copa, cozinha e área de serviço. As outras dependências, elas não são abrangidas.
E como método de avaliação, ela apresenta, então, a simulação computacional para níveis mínimos de luminância, sendo maior ou igual a 60 lux, ou então a medição em loco, pelo fator de luz diurna, que deve ser maior ou igual a 0,50%. Só uma correção, ela não fala que tem que ser por simulação computacional, ela coloca um método de cálculo, né? Tá? Na verdade, ela coloca um método de cálculo. Tá? Aqui a Paula está nos perguntando se nós temos um exemplo de software gratuito para simulação de iluminação. Temos vários, né? Acho que até o Rafael depois pode falar nisso, mas o que a gente está mostrando são coisas que nós rodamos no Relux. No Dialux também dá para rodar, tem o Apolux, se não me engano, também, né? Mas até essa questão que a Mayra colocou, primeiro, 60 lux é uma iluminância muito baixa, tá, gente? Então, a norma antiga colocava que, assim, para ambientes de trabalho, no geral, o ideal seria 500 lux, tá? Então a gente coloca 60 lux, é muito baixo, então os requisitos estão muito baixos. E além do que tem o seguinte, hoje a nossa norma de desempenho, ela baseia a classificação de desempenho lumínico nas análises estáticas, numa determinada época, numa determinada data e num determinado ano. Enquanto que o melhor seria fazer a partir de uma análise dinâmica. Nós vamos mostrar 2 estudos que fizeram isso. Sim. Então, rapidinho, antes de mostrar essas simulações, eu rapidamente só explicar como é que a gente verifica esse fator de luz diurna. Então, existem 3 tipos básicos de céu, que estão representados na imagem. Então, céu claro, parcialmente encoberto e encoberto. E a gente utiliza o céu encoberto, que seria um céu nublado, para os cálculos e simulação. Pode passar, Bernardo. Então, como é que a gente faz essa avaliação? A gente utiliza um luxímetro, que é um aparelho que consegue medir a luz, né? Dentro e fora do ambiente ao mesmo tempo. E depois disso, a gente coloca isso num cálculo. A gente pode passar para o próximo slide. Então, a contribuição da iluminação natural, sim, é a razão da iluminação entre o interior e o exterior e é uma medida em porcentagem. Então, eu coloquei ali um exemplo. Se a iluminância do céu é 10.000 lux e o nível de iluminação no interior de um ambiente é 500 lux, então a minha contribuição da iluminação natural vai ser de 5%. E depois a gente tem, então, as simulações, os cálculos, que a prof vai apresentar alguns cases. Esses aqui, acho que também o Rafael pode me ajudar, Rafael está aí para dar um apoio, né? Nós temos 3 cases ali para mostrar para vocês da aplicação, então, desses trabalhos. O primeiro é da Bianca, ela é engenheira na Ativa Brasil, e a gente fez um estudo justamente para verificar se não tinha excesso de iluminação num determinado empreendimento de alto padrão. Mas o Jorge pergunta o que a norma fala sobre adensamento urbano, onde um edifício faz sombra em vários outros, né, causando impactos negativos a esse. O que me dizem? Em princípio, nós temos que fazer a simulação com todo o entorno, né? Então, nós temos que, principalmente aqueles empreendimentos que tem mais de uma torre, né? Então, são vários edifícios no mesmo empreendimento, temos que simular todos. Às vezes, um relatório de um empreendimento tem várias páginas da parte de simulação, porque dependendo, mesmo sendo a mesma planta, né, você tem a mesma planta, uma está ao lado da outra, rotacionou um pouco, aquilo causa diferença no que o prédio vizinho faz de sombra, né, naquele lá, e, consequentemente, também nos níveis de iluminação, tá, na iluminância. Então, só para essa aqui é uma perspectiva do ambiente desse case ali da Ativa Brasil, que é uma fachada toda envidraçada, uma sala, então, que todas as paredes externas, então, eram 2 ou 3 paredes externas, se não me engano, nessa casa, era pele de vidro. E aí veio a questão, será que não tem luz demais, né, nesse empreendimento? E a Bianca foi nossa aluna, no curso, então, de especialização acho que foi na parte de gestão,
ali da parte de construção civil, e esse foi o TCC dela, foi o trabalho final, né? Ela rodou então a simulação, foi analisados então no primeiro, no 11º e no 22º andares, os apartamentos. Ali era só um apartamento por andar. Não sei se vocês conseguem ver ali, mas aquele canto ali mais clarinho, né? É tudo sala, são as salas, né? Então que tem essa grande exposição à luz e que também estão viradas para a avenida, e aí tem mais exposição. Nesse caso, então, Georges, olha, ali foi modelado o entorno, né? Foi feita essa modelagem, e aí é claro que ali o apartamento do primeiro pavimento teve uma alteração significativa em relação ao apartamento do 22º pavimento, né? Todos têm iluminâncias diferentes. Pode passar. Aí isso era uma dúvida da construtora mesmo, né? Na verdade eram foram colocadas 3 situações, né? Na parede oposta a essa janela, se a gente colocasse então revestimento claro ou revestimento escuro, o que ia acontecer com a luz? E também foi testado o vidro insulado, né? Ali estão as características que foram usadas no trabalho dela. Pode passar, Bernardo. E olha, nós chegamos a níveis superiores a 5.000 lux. Isso é mais do que uma sala de cirurgia, tá? Isso é mais do que uma sala de cirurgia. Ou seja, é demais, com a parede clara, né? Acho que uma sala de cirurgia, acho que é isso, 5.000 lux, se não me engano. Tá? E ali, então, Mayra quer passar o mouse ali. Ali está a planta ali em cima da sala, né? Com o diagrama que a gente mostra de distribuição das luminâncias. E isso era devido à reflexão da luz daquela janela que batia na parede oposta, essa parede que é dentilhada ali, né? Ali da parede oposta. Vale também então, comentar, prof, que claro. onde é que tu vai colocar uma televisão numa sala de estar se não tem parede, né? Onde é que tu coloca uma televisão agora nessa sala? Não, e provavelmente quem compra um imóvel desse tamanho tem uma TV proporcional também, né, naquele tamanho. Então, veja, até que ponto vale a pena a gente também... O excesso de luz que vem pelo excesso de abertura, depois o que a pessoa vai fazer? Vai colocar uma blackout. Né? Então, sim, temos que fazer várias modelagens no projeto. Muito legal, hoje não tem por que não rodar várias opções de projeto, né? Nós podemos saber isso antes da obra pronta, né? Até ali a Paula fez uma pergunta em relação ao software. Paula, é o seguinte, hoje eu posso colocar o valor do quilowatt-hora ali, né? E eu posso ter quanto que o meu cliente vai gastar por ano com iluminação. Não é nada muito complexo de se fazer, viu? Pode passar, Bernardo. Esse outro já é um trabalho da Cristina, da Cris, acho que volta um ali. Ele foi publicado na revista da Unicamp, né, de arquitetura na Parque. O que quer dizer Parque? Mas pesquisa em arquitetura e construção. Ok, lembrei. Né? Essa foi a dissertação dela no mestrado profissional em arquitetura e urbanismo. Pode passar. Tem uma coisa muito interessante, né? Porque os ambientes de uma casa, eles têm situações bem diferentes. O que ela analisou aqui foi a questão de cozinha e área de serviço. Vocês se deram conta que a cozinha, ela é um ambiente de trabalho e que lá a gente lida com instrumentos de corte, com temperaturas extremas, né? O que sai do freezer, o que sai do forno, e às vezes ela é muito mal iluminada. A cozinha é muito mal iluminada. E ela praticamente deveria ter aquela iluminação de segurança. Também tem uma coisa que deve ser considerada na iluminação de cozinhas, que a gente muitas vezes identifica a qualidade do alimento por uma questão visual. Então tem que ser uma lâmpada com uma boa reprodução de cores e também com uma boa iluminância, né? E às vezes é aquela janela que a gente quer esconder. Né? Eu sempre digo quais são os lugares da casa que tem mais propensão à proliferação de bactérias, fungos e outros bichos, né? A cozinha, a área de serviço, o banheiro, e são aquelas janelas pequenininhas que o arquiteto gosta de esconder. E é ali que tinha que estar a ventilação e a iluminação, né? Eu não posso opinar muito porque eu não vou muito lá, não é meu trabalho aqui.
Ah, na cozinha? Nem para pegar nada na geladeira. Não, tem que trazer até a sala. Sério? Tu tá com isso aí também? Quem dera. Só volta um ali, não vou entrar muito em detalhe, mas a Cris analisou várias configurações nós pegamos alguns projetos, né, que estavam em venda aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e ela analisou várias situações. Só que o trabalho que ela fez, pode passar, por favor, Bernardo, já foi com uma análise dinâmica, tá? Esse trabalho está publicado, que é uma tendência que venha na próxima norma, então, na atualização da 15575. Até ressaltando a pergunta da Paula, esse trabalho aqui, bem legal, foi feito em qual software? Esse ela usou o Diva, o Rhinoceros. O Diva é um plugin. Não é. Ele é um pouquinho mais difícil de usar. Ele é bem pago, se não me engano. Hoje a gente não tem um software gratuito para análise dinâmica da luz, né? Hoje a gente só tem gratuito para análise estática. Eu até respondi para a Paula ali no chat do Face, dei a sugestão do nome de 3 softwares ali para ela, né? E essa já é o que é uma análise dinâmica? Eu consigo saber o que aconteceu com a luz durante todo o dia, durante todo o ano, né? Numa análise estática, eu tenho que escolher a data e a hora. Eu vou saber naquele. Aí depois tenho que rodar de novo o modelo para saber outra data e outra hora. Naquele ali. Hoje, então, a norma de desempenho se baseia numa análise de uma determinada data e hora. Estática, mas o ideal seria... Pode falar. Não, estático, eu ia dizer isso. Para a norma de desempenho serviria o software estático, vamos dizer, né? Serviria. Mas isso a gente pode ter muita alteração, né? Em função e só ressaltando, né, Maria Fernanda, que a norma de desempenho é para habitações residenciais, né? Então, as comerciais, todo escritórios e tal, que a iluminação às vezes é mais importante que até a própria casa, porque durante o dia normalmente as pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa, né? Não o Heiser, né? Mas eu digo as outras pessoas, né? Aí eu acho que até às vezes é mais importante, né? Eu acho que pode passar ali, né? E essa coisa de ser importante ou não, até, Bernardo, foi interessante você falar, porque há um tempo atrás a gente estava discutindo isso, né? Eu me lembro que tinha várias pessoas, não quero citar nomes ali do cenário nacional da parte de iluminação, e a gente teve que ouvir que isso, uma discussão feita em 2018. Tá braba essa pessoa. Então vai tocando aí, Mara, vai apresentando aí enquanto ela faz linguiça lá com o cachorro. Que na verdade essa apresentação, esse case aqui, professor, foi um estudo que a gente teve numa discussão a respeito de locais confinados, né? A norma de desempenho, ela traz hoje um subitem, assim dizendo, passar o slide ali até para ver a questão disso daí, onde ela mostra uma nota na tabela dizendo assim que os critérios da tabela não se aplicam a áreas confinadas. Entretanto, essa mesma norma ela não traz o conceito do que é uma área confinada. Então, ela deixa muito aberta essa dúvida. Então, uma análise de área confinada, o que seria área confinada? Área que não tem janela? Bem, área que não tem janela, ela já diz que é uma área que não tem iluminação natural. Então, ela traz 2 requisitos ali que não são definidos pela norma. E essa aqui é uma análise que a gente fez do que poderia ser considerado uma área confinada, de acordo com uma interpretação de uma planta baixa. Se a gente for olhar, então, nessa planta baixa aqui, a gente tem toda a configuração dela, e mesmo na cozinha dessas unidades do centro, a cozinha ela tem uma janela, mas essa janela está posicionada para um túnel de luz, né, para um vão de iluminação ali, o que seria mais ou menos um átrio, um túnel de ventilação, agora me faltou a palavra, mas o que a gente poderia entender como uma área confinada poderia ser essa parte ali, e exatamente essa cozinha que está virada para o centro da edificação, ela pode ter um retorno muito baixo a respeito da iluminação natural.
eu acho, até a gente consegue ver ele como o que poderia ver como que atende ou não atende. Olha só, na primeira edificação do canto superior esquerdo, a gente vê que a cozinha está em verde, ou seja, ela atende. Mas a sala, que é a continuação dessa cozinha, e a sala não tem janela, porque a parede da sala está virada para uma outra unidade, ela já reprovaria. Então, de acordo com a norma de desempenho, a gente até poderia entender essa sala do canto superior esquerdo como um local confinado. Ela tem uma janela, que estaria na cozinha, mas ela reprovaria porque não tem iluminação. A iluminação que sai da janela e pega na cozinha não acaba se transcendendo até a sala. Mas aqui eu acho que dá para retomar aquela discussão, aquela pergunta do Bernardo, lá no início da live, que é a tendência do mercado imobiliário. A gente tinha uma tendência hoje que era de se pensar, então, que não, as pessoas não ficam em casa, que tem a ver com essa coisa do co-living, né? Tu tinha dado o exemplo, Bernardo. Não, as pessoas não vão ficar em casa, elas podem sair para almoçar, elas não vão fazer comida em casa. E eu cheguei a ouvir que tinha uma tendência de não ter cozinhas mais dentro das habitações, né? Uhum. Não sei se isso vai permanecer ou não depois dessa experiência que estamos tendo aqui, não sei o que vai ficar, se muitos estão dizendo, e aí tem muita relação com aquilo que a Mayra apresentou no início, aqueles dados sobre os home offices, né? Se veio mesmo para ficar a questão do home office ou home office parcial, né? Então, talvez a cozinha volte a ganhar importância, Até né? maior. Volte a ganhar mesma importância. Bom, então, resumindo, um projeto adequado, ele vai ser benéfico por várias razões, como a gente Bonito comentou. esse teu slide, hein, Mayra? Ele vai. Mas esses créditos são da Maria Fernanda. Bonito. Pode voltar só um? Ah, não, eu só apertei uma vez aqui, eu nem sei. Ai, talvez ele vai. Pode ir? Tô com as mãos para cima, ele tá trocando. Oh, meu Deus. Então, ele é benéfico por várias razões que a gente comentou, como são a saúde, conforto e economia. A gente sempre tem que considerar o uso da edificação, o entorno da edificação é muito importante também, como a gente já comentou. Deixa eu tentar abrir aqui. Não fui eu. O Bernardo só está se atrapalhando ali com a iluminação. Eu só apertei uma vez. Está boicotando a nossa apresentação, olha só. Mas eu acho que é isso, né? Tu Toda quer essa que eu faça importância que a aqui? gente tem. Não, tá bem. De pensar na questão do projeto, né? Também. Conscientização sobre o uso excessivo da luz artificial, né? Não faz bem para a conta. Veja, também vê essa coisa do LED, né? Não, vamos botar luz artificial, mas não faz bem para o nosso metabolismo. E reforçando também o que a prof comentou antes, que as simulações computacionais hoje em dia estão muito fáceis, né, de obter, porque tem vários softwares que são gratuitos, então elas podem e devem ser usadas na fase de projeto já, para que tu não tenha que depois interferir de alguma maneira. E lembrando, então, também que o desempenho lumínico, assim como vários outros, não se restringe só à norma de desempenho. E também, acho que o Jorge também coloca ali que ele lembra dos deficientes visuais, né? Que raramente um deficiente visual, ele é deficiente visual por completo. Ele consegue enxergar os contrastes, e é muito importante que a gente veja para quem que nós estamos projetando, né? Pode ser que tenha uma outra necessidade ainda. Exatamente. Tá bom, entrou aqui agora o Tomás Morotti, do Equador. Mayra, te mandando saludos, se desculpando que chegou tarde. Humberto Varum, de Portugal, Porto. Conhece Porto, Maria Fernanda, em Portugal? Lá da FEUP, faculdade. Conheço, morro de saudades. Então deu uma internacionalizada agora na palestra, aí nos últimos minutos. Aí, muito bom. Mais alguma coisa aí? Terminamos? Pode passar para o próximo, que a gente vai finalizando, então. Agora ele não... Aí.
Então, a gente deixa o contato, então, do ITT Performance, quem tiver mais curiosidade de saber, de até contratar algum ensaio, as nossas análises que a gente faz, treinamentos e vários cursos, a gente está sempre divulgando também nas nossas redes sociais. E agora a gente tem um curso que está com as inscrições abertas, que é um curso de desempenho térmico e eficiência energética de edifícios, que a gente usa o Energy Plus. Então, a gente ensina a usar o Energy Plus. Vai ser dias 10, 11, 24 e 25 de julho. Isso é tudo online, né? Então, cada um fica na sua casa, mas ele é síncrono, né, que a gente chama. Não é EAD que a pessoa vai se virando, né? A gente tem um acompanhamento... Explica aí o que é síncrono aí, que eu levei uns 3 dias para aprender o que é esse troço aí. Síncrono que é na mesma hora. Vamos sincronizar os nossos relógios, aquela coisa, né? Para ficar parelho. Perguntavam, é síncrono? Sim, eu fiquei com vergonha de dizer que eu não sabia, eu ia concordando. Aí tu diz, é síncrono ou assíncrono? Sim. Isso. Então é isso, aí a nossa divulgação. Muito obrigada pela atenção de todos. Se tiverem mais dúvidas, a gente está à disposição. Tá bom, muito obrigado, Mayra, muito bom. A gente, 1h e pouco aí, passou até um pouquinho, mas a gente sempre acaba passando um pouquinho, né? Muito bom tema, muito bem elucidado aí, bastante exemplos práticos aí, muito bom. Como sempre, a gente gravou, essa vez 90%, perdemos ali um pouquinho no início, né? Mas, enfim, e depois a gente deixa o link aí para quem não pôde assistir, para assistir depois, né? Enfim, terminamos aqui a nossa primeira leva de lives de ITT Performance, né, sobre desempenho, e aí até devido às inúmeras sugestões e pedidos e tal, provavelmente a gente vai para uma segunda leva, ainda não sabemos nem como, nem quando, nem só sabemos que é síncrono, né? E é síncrono, é síncrono. Esse é o último episódio da primeira temporada. Estaremos de volta aí mediante pedidos aí, vamos fazer uma pesquisa. Tá bom, muito bom. Obrigado. É isso aí. Querem dar o tchau final aí? Tchau, gente.